Olá, meus amados irmãos, olá, graça e paz a todos, tudo bem com vocês? Acabei de chegar aqui do culto de doutrina, né? Para a glória de Deus, nós estávamos ministrando a Escritura, falamos sobre a queda do homem, Gênesis 3, foi uma bênção. E eu estou aqui para mais uma devocional, não posso deixar de gravar essa devocional, é o compromisso que eu tenho com Deus e de trazer para você uma palavra de esperança. Todos os dias, hoje a gente está na devocional número 6, hoje é 6 de janeiro de 2023, estou gravando agora à noite aqui, e eu quero então trazer uma palavra de encorajamento para você, para a glória de Deus. Desde já eu peço a você, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, irmãos, leve essa palavra de esperança para o coração das pessoas que precisam, e dê o seu like, se inscreva no nosso canal para que a gente possa crescer aqui, compartilhar a Escritura, porque a nossa missão é essa, é compartilhar a palavra de Deus. Então vamos lá para a nossa devocional. Hoje nós queremos falar exatamente sobre a prática da palavra de Deus. A prática da palavra de Deus, como é importante nós sermos praticantes da palavra de Deus. Isso gera em nós confiança, isso gera em nós esperança. Então vamos ler o Salmo de número 119, o versículo 23 ao versículo 56. Diz assim a palavra de Deus: de mim se apoderou a indignação por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. Os teus decretos são motivo dos meus cânticos na casa da minha peregrinação. Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. Tem se dado assim comigo, porque guardo os teus preceitos. Olha o amor que o salmista revela pela lei de Deus, o zelo, a dedicação, o compromisso com a lei de Deus. E isso vai gerar no coração dele indignação contra o pecado, indignação contra a injustiça, indignação contra o mundo decaído. Mas no coração dele haverá zelo, haverá santidade. No coração dele haverá firmeza, mesmo vivendo em um mundo de incertezas, de lutas e dificuldades. Então a confiança em Deus não significa passividade. Eventualmente, podemos ser tomados de zelo pelas coisas de Deus, como diz o versículo 53. Lembro-me, ele diz assim: de mim se apoderou a indignação por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. Então, quando o salmista observa o mau testemunho das pessoas, quando o salmista observa as pessoas se desviando por qualquer motivo da lei do Senhor, isso gera no coração dele uma indignação, uma revolta. Como pode as pessoas abandonar um Deus tão maravilhoso? Como pode as pessoas se desviarem da lei de Deus para servir os seus próprios prazeres, para servir as suas próprias vontades, sendo tomados pelo engano do pecado? Então isso é o zelo que todo cristão deve ter. Nós não podemos seguir o mesmo exemplo que eles, mas isso deve gerar em nós zelo, para nós continuarmos a nossa caminhada e jamais imitarmos aqueles que apostataram da fé, jamais imitarmos aqueles que se desviaram. Por quê? Porque uma vez firmado essa aliança com o Senhor, nós não podemos voltar atrás, mas nós devemos estar sempre zelosos, sempre comprometidos de todo o nosso coração com a palavra de Deus e ficarmos indignados contra o pecado, odiar o pecado como Deus odeia e amar a lei de Deus, porque isso é o regozijo para a nossa alma. Ou seja, mesmo em meio às lutas, nossa postura não é no chão, antes estamos em pé, lutando pelo Senhor e com Ele. Estamos em pé, estamos de pé, por quê? Porque a palavra de Deus nos firma como uma rocha, como uma árvore que está de pé, que está firmado, como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então nós não estamos no chão, nós não somos derrotados. É por isso que Paulo diz que nós somos muitas vezes atribulados, angustiados, mas nós não estamos derrotados, nós não estamos desanimados, nós não estamos vencidos, nós não estamos no chão, mas nós estamos de pé. Por quê? Porque quem nos firma, quem nos mantém de pé é a graça de Deus. E todos os dias nós lutamos contra o pecado.
e permanecemos de pé. Por quê? Porque a graça de Deus nos basta, porque a lei do Senhor firma os nossos pés e nos coloca de cabeça erguida diante desse Deus maravilhoso. E aí nós lutamos as guerras do Senhor, nós lutamos pela causa do Evangelho, nós defendemos a causa do Evangelho. Diante da apostasia desse mundo, diante da imoralidade, diante da vergonha de pessoas que se dizem cristão, mas estão distorcendo a Escritura, estão vivendo um outro evangelho que não é o evangelho do Senhor. Mas o verdadeiro cristão que ama a lei de Deus, ele se posiciona, custe o que custar, ele vai ser contra toda palavra contrária ao santo evangelho. Nesse verso, então estamos lutando pelo Senhor e com Ele. Indignação também é traço de santidade também. Quando nós nos revoltamos com as injustiças, com o pecado, quando nós nos levantamos e pregamos e vivemos aquilo que pregamos, de maneira que quando nós abrimos a nossa boca, nós falamos com a autoridade de Deus, denunciando o pecado. Ficamos indignados quando nós olhamos a realidade da igreja nos dias de hoje, desse cristianismo vazio que não é evangelho, dessa igreja mundana, de muitos que se dizem cristãos, mas que estão totalmente separados da comunhão com Deus. Ficamos indignados e a reação qual é? É pregar, é falar toda a verdade de Deus, custe o que custar. Pode as pessoas se levantarem contra você, mas é melhor ser perseguido pela verdade que pregamos do que ser aceito pela mentira, pelo engano, pela teologia do coach, de massagear o ego das pessoas. Lembre-se, mas isso tudo feito com sinceridade, com amor, não se achando melhor do que os outros, mas olhando para nós mesmos e vigiando o nosso próprio coração para que não caiamos também no engano do pecado. Então neste verso o salmista desfaz a imagem de uma pessoa enrolada em posição fetal diante das lutas e a substitui pela de um guerreiro que atravessa a batalha todo ferido, mas lutando. Então, nós estamos, muitas vezes, meus irmãos, feridos, machucados, mas estamos de pé, estamos guerreando, estamos lutando, estamos correndo a carreira da fé. Como disse o apóstolo Paulo, eu terminei a carreira, mas guardei a fé, e eu continuo caminhando, mesmo ferido, mesmo perseguido, mesmo nas lutas. Eu não estou no chão, eu não estou com a minha cara no chão, e se coloco minha cara no pó, mas é diante de Deus, em clamor, em oração, mas não diante do mundo, mas não diante do pecado, mas não diante do inimigo. Mas nos humilhamos diante de Deus, mas diante do inimigo estamos de pé, lutando, guerreando, como um guerreiro, que mesmo ferido, mas não larga a espada. Não larga a espada e sabe que o fim dele está aí. Ele pode até morrer, mas ele está morrendo porque ele sabe por quem está morrendo e para onde vai. Ele sabe do seu destino. Ele sabe que há uma promessa de salvação, de vida eterna para ele. Então ele não desiste de lutar. Louvado seja Deus. A verdade não é paralisada apenas porque estou sendo atacado. Ele não deixa de proclamar, ele não deixa de viver a verdade, mesmo que o ataquem, mesmo que falem que línguas enganadoras, mesmo que palavras de afronta venham contra ele, mas ele está vivendo a verdade e ele não vai retroceder nem um milésimo de segundo das suas posições, do seu caráter, dos seus princípios. É isso que o salmista está dizendo. Aliás, manter-nos ativos e em progresso é um grande auxílio para não cairmos em desânimo e até apelarmos para um autodiagnóstico de depressão. Então podemos muitas vezes até estar em um estado de melancolia. Grandes homens de Deus que experimentaram comunhão com Deus passaram por momentos de melancolia, de tristeza, de depressão. Elias, na história da igreja nós temos o Charles Spurgeon e muitos outros homens que passavam por momentos de tristeza, mas eles estavam sempre lutando contra esse desânimo. Por quê? Porque eles entendiam que o auxílio deles, a riqueza deles, a firmeza deles era a palavra, eram as riquezas de Deus, e isso dava para eles esperança para lutar, para não desistir até o sangue, até o último fôlego de suas vidas, nesta peregrinação, nesta luta, nesta guerra da vida cristã, da caminhada cristã.
nós temos um alimento, e o alimento é a palavra de Deus. O alimento do guerreiro, do lutador, do mais do que vencedor é a palavra, que nos alimenta todos os dias. O nosso desejo deve ser todos os dias, de dia e de noite, nos deleitar na Escritura. Como é maravilhoso nós termos a Bíblia na nossa tradução. Eu estava pensando nesses dias como foi difícil traduzir a Escritura, esse trabalho fantástico dos tradutores. E hoje nós temos a disposição da Bíblia na nossa língua. Nós temos a Bíblia para nos deleitar. Temos livros, temos comentários que nos eleva no conhecimento e na vontade de servir ao Senhor e de obedecer sua palavra. Nele, nos decretos de Deus, o salmista louva a Deus. Com eles ele compõe a sua letra de adoração. Adoramos a Deus pelos decretos de Deus que são perfeitos, por mais que nós não entendamos, mas simplesmente nós obedecemos. Nós não questionamos a soberania de Deus, porque há um prazer em nós, em confiar nesse Deus que sempre tem o melhor para aqueles que temem a Ele. E os decretos de Deus, a lei do Senhor deve ser o nosso cântico, deve ser a nossa adoração todos os dias. E após ter caminhado o dia inteiro e também de noite, o Senhor ainda está em sua lembrança, através daquilo que Ele o ensina em sua lei. Versículo 55, quando Ele diz: lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite, observa a tua lei. É deitado, é acordado, é andando, é caminhando, é no trabalho. A lei do Senhor está aqui gravada no coração, na mente. Louvado seja Deus. E aí a gente canta, a gente proclama, e a gente ora a palavra, e a gente começa a viver nesse mundo, irmãos, desfrutando, antecipando o que vai ser no céu, já sentindo as glórias eternas aqui em vida nesse mundo ainda. Isso é muito maravilhoso. Então o ciclo foi concluído desde cedo da manhã até a tarde da noite. Durante o dia todo o salmista canta, o salmista louva. E quando ele vai enfrentar as lutas do dia a dia, ele vai enfrentar na perspectiva de Deus. Ele vai ter força, ele vai ter sempre direção de Deus para enfrentar as suas lutas do dia a dia. E em tudo ele vai viver para a glória do Senhor. Como é reconfortante encontrar o equilíbrio da vida nas palavras da vida. E saber que o nosso agir está trilhando o caminho destas palavras. Como é bom saber que nós estamos vivendo a lei de Deus e que a nossa vontade está alinhada com a vontade de Deus, que a nossa vida está direita diante de Deus, numa consciência tranquila do seu dia, de onde você anda, do seu bom testemunho, da forma como você ama a Deus, que você testifica da lei de Deus e da sua palavra. Isso é maravilhoso, por isso que ele diz no 56, tem se dado assim comigo, porque guardo os teus preceitos. Porque guardo os teus preceitos, estão sempre comigo durante todo o dia, em qualquer lugar que eu estiver. Perceba que nessa seção do Salmo 119, o salmista não sai do deserto. Ele continua no deserto, ele continua cercado de inimigos, mas ele consegue dormir, ele consegue descansar, ele consegue adorar, ele consegue louvar a Deus, ele consegue proclamar. Isso é maravilhoso, irmãos. Essa é a verdadeira vida cristã. Essa é a verdadeira vida cristã que precisamos compreender. Esse nível de vida cristã que não é medíocre, mas é no nível, no patamar de alguém que conhece a Deus e que ama a sua palavra. Mas isso nunca foi o seu foco. Tanto faz estar no deserto ou não, ele louva, ele adora, ele canta, porque a razão de viver dele é o Senhor, é a lei de Deus, é a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Até mesmo nossa reação a ele é relativa e variável. O equilíbrio está na estabilidade da palavra de Deus, que nos dá vida e esperança. A verdadeira vida do cristão, a sua estrutura espiritual está baseada na Escritura. Um cristão que não ama a lei de Deus, um cristão que não medita na lei de Deus, ele está fadado a cair, ele está fadado a apostatar, a negociar os seus valores cedo ou mais tarde. Por quê? Porque ele despreza a lei do Senhor. Porque a lei do Senhor para ele é pesar, ele não sente prazer na lei do Senhor. Mas como é maravilhoso nós enfrentarmos as nossas lutas, as nossas dificuldades, desfrutando da lei do Senhor e compreendendo que a vida do cristão não é terrena, não é para as coisas dessa vida, mas é nos valores espirituais, é nos valores eternos. Caminhando aqui para o final, prática. Essa é a palavra prática, praticar a palavra. A palavra seja viva, esteja no nosso ser. Nós não desassociamos nenhuma área da nossa vida
da Escritura, é no trabalho, é profissional, é familiar, todas as áreas da nossa vida tem que estar aliada à palavra, tem que viver para a glória de Deus, prática. Essa é a palavra desse ano, praticar a palavra, não apenas ouvir, não apenas ser aquele religioso que vai aos cultos, mas praticar a palavra. Que palavra preciosa para a nossa aplicação hoje. Tudo que lemos na sessão do Zaim, que é o Salmo 119, está no alfabeto, cada composição do Salmo 19 está nas letras do alfabeto hebraico. E esse Salmo 119 depende dessa resolução do salmista estar em nossas vidas. A prática de obedecer. Em todo o Salmo 19, a palavra de Deus é colocada em evidência, mas alguém está diante dessa palavra e a reação de quem está diante dela é de praticá-la, é de obedecê-la, porque de nada vai nos adiantar ter a Escritura se nós não praticarmos ela. De nada vai adiantar, por exemplo, eu estou aqui diante de uma biblioteca de livros, mas de nada vai adiantar todo esse conhecimento se eu não vivo ele, se eu não pratico ele, se isso não me torna um cristão mais piedoso, mais santo. Então esse é o desafio, obedecer, se submeter à palavra, deixar de lado o velho homem e compreender que ser cristão é andar nesse nível, é andar nesse patamar. Louvado seja o Senhor Jesus, porque é Ele que nos dá esse conhecimento relacional com Ele. E a prática da palavra é que nos faz ser aquela casa firmada sobre a rocha, inclusive em ter uma postura aguerrida pela verdade de Deus, ainda que mantendo a mansidão e a amabilidade cristãs. E aí isso vai dar força, garra, e aí a gente vai trovejar contra o inimigo mesmo, contra a mentira, contra o pecado. Nós seremos aquele cristão guerreiro com amor, sim, com amabilidade, mas sem perder a pureza, sem perder a autoridade. Você vê que Jesus confrontava o erro, mas com amor, mas sempre estava tendo aquela postura. O apóstolo Paulo, os homens de Deus nos dá esse exemplo. Isso é maravilhoso para a nossa maturidade espiritual. Então, ainda que mantemos, guerreando, falando a verdade com amor, com amabilidade, com mansidão, mas se abrir mão dessa postura de guerreiro, de lutador, que vai até o fim. Louvado seja o Senhor Jesus. Em quais situações, como você pode viver isso hoje? De que forma podemos viver de maneira piedosa, em meio aos desafios da vida cristã de todos os dias? Sim, obedecendo a Deus, se submetendo à sua palavra e sendo aquele guerreiro da batalha, revestido das armaduras de Deus. O nosso general é Cristo, somos soldados do seu exército. Em quais situações você precisa se posicionar pela verdade? Examine ao seu redor, veja no seu casamento, na vida dos seus filhos, no ministério, qualquer área da sua vida. Se você precisa se posicionar e trazer a palavra de Deus como posição, faça isso. O cristão, ele tem a palavra de Deus, é bússola, o caminho do cristão é a palavra. Tudo que ele fala, tudo que ele decide, tudo que ele resolve é baseado na Escritura. Então tome posição diante dessa palavra, fale, organize a sua vida, todas as áreas da sua vida, à luz da verdade da Escritura. E nunca tenha medo, nunca seja covarde. Diante de tudo que você tem que se posicionar, você é cristão, você ama a Deus, você ama a palavra, e tudo que você fala, tudo que você faz, está respaldado pela Escritura. É muito maravilhoso desfrutar desse nível de maturidade e de crescimento espiritual. Como você pode desenvolver uma prática que marque cada dia a sua vida cristã. Então faça isso, pratique a palavra, experimente essa palavra viva no teu caráter, na tua casa, em todas as áreas da sua vida. E jamais negocie esses valores, jamais desista de lutar, jamais deixe de ser aquele apologeta, aquele defensor da sã doutrina, custe o que custar. E quanto mais nos aproximamos da vida de Cristo, mais heresias, mais guerras virão. Mas estamos aqui firmes na palavra de Deus, caminhando, lutando, cantando e seguindo o nosso general, que é Cristo, seguindo os seus passos. Por isso que tem aquele corinho: o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te encoraje a você continuar guerreando e que você nunca esqueça de praticar a verdade da palavra de Deus em todas as áreas da sua vida. Compartilhe esse vídeo e até amanhã, se Deus quiser. Amém.